Fala pessoal, estamos de volta com mais uma temporada do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo Léo Scadini. Tudo bem, Léo? Tudo bem, cara. E você? Tudo certo? Tudo certo. Empresário do ramo de consórcio, né, Léo? Fora outros negócios também, né? Tem outros negócios, mas muito ligado, né? Muito ligado ao ramo de tudo consórcio. Conectado, né? Hoje a gente fala muito de ecossistema, né? Mas, Léo, fala um pouquinho sobre aí a sua trajetória, até você chegar onde você está hoje. Tá chegando no consórcio? Exato. Ih, foi muita cagada. Eu comecei a empreender logo cedo, né? Bem, sempre gostei de vender, né? Meu primeiro negócio mesmo pro CNPJ foi uma estamparia. Aquela que você compra uma prensa ali, estampa uma camiseta e vai. Com silk screens? Não, na verdade era sublimação lá no início. Ah, tá. Só que aí eu fiz uma venda errada, sem saber que eu tava vendendo errado. O cara pediu camisa preta, eu topei. E era um pedido muito grande de um grupo de pagode famoso aqui em São José, o Brilho no Olhar. Aí eu falei, poxa, já vendi, falei que ia entregar, não vou desistir não. Eu vou montar a estamparia de silk. Aí montei a parte de silk também e entreguei. Aí eu evolui um pouquinho ali a estamparia. Aí disso, na época foi antes da Lava Jato. Então era atendendo muita empresa, eles investiam nisso, faziam uniforme, comemorativas e tal. Vendia pra caramba, então foi uma época bem legal. Muita automação no Facebook pra compartilhamento automático. Ah, né? é? Isso faz quantos anos? Isso aí faz 2010, Faz 2009, bastante tempo. por aí. Então botava o Rio E olha que naquele tempo o pessoal não conhecia muito bem isso aí, as regras que tinham no Nem existia Facebook. muita regra ainda, né? Porque, pensa bem, se você compartilhar hoje, o número de compartilhamentos é limitado. Eu tinha robôs, eu trabalhava na Embraer, né? Então eu tinha robôs que compartilhavam em grupos automaticamente o dia inteiro. E quando eu chegava na Embraer, só coletava o pedido e mandava confeccionar. Eu trabalhava aqui em São José, confeccionando no Rio. Só coletava o pedido, mandava pra lá e já. Só que nisso aí veio a Lava Jato, as empresas cortaram o custo. O que corta junto? Camiseta. Aí eu abri a minha primeira marca de camiseta, né? Não sei se você lembra daquela época do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza. Sim. Que usava camiseta Love no Sei, casal. sei. Mano, eu ganhei tanto dinheiro com aquela camisa. Vendia muito. E eu vendia de par, né? Então você duplicava o ticket médio. Aí eu comecei a estudar e-commerce, comecei a estudar tráfego pago. E dali veio o Estudo marketing. sozinho. Estudo sozinho. Isso em 2010. Aí já era 2012, 2013. Que eu comecei a fazer a parte da marca em si. Aí eu lembro que eu fui, inclusive, num curso do Conrado Adolfo. Que na época ele ensinava sobre copy e tal. Na minha turma tava lá o César Cielo, tava o João Jota, tudo como aluno na época. Nossa, isso há 12 anos atrás. Por aí. Tá vendo, pessoal? Você que tá aí mexendo com rede social, tem todo um investimento que você tem que fazer isso em conhecimento. Né, Léo? Com certeza. E assim, o que eu mais aprendi, onde eu mais aprendi foi errando, né? Foi fazendo. E as pessoas hoje, o que elas fazem? Na verdade, a internet, ela te dá esse apoio também, né? Você vai testando o modelo. Hoje em dia tem, né? Exato, você vai testando o modelo. O modelo que der certo, você escala. Isso aí. E uma das ideias que veio, depois que eu tava no e-commerce lá, né? Com a marca própria e tal, cara, tinha muito trabalho de branding ali, né? Então, fui lá desenvolver marca, pagava ator da Malhação pra fazer foto com as camisetas que eu lançava, pagava design pra criar uma estampa nova, aquele trabalho todo, né? E, cara, o mercado de camisetas é um negócio meio Agora, complexo. mas você atendia o Brasil inteiro? Atendia o Brasil todo, só que a gente sabe que tem alguns lugares que o frete é mais caro que a camiseta, então... Então, isso que eu ia perguntar, a logística não era um problema pra você? A gente usava correio normal, correio Sedex, então... quanto à logística, não tinha problema nenhum, até porque o repasse do custo do frete ia direto pro cliente, né? Só que aí eu evitava anunciar fora do estado de São Paulo, ou fora da região sudeste, porque o custo do frete ficava alto a ponto da pessoa não comprar. Aí isso você colocava já nas regras. Só que nessa época, por exemplo, cara, eu vendia muito mais em Marketplace, Mercado Livre, Amazon, Submarino, Shoptime, que é o grupo B2W. Sim. Vendia no grupo B2W também. Então, cara, vendia muito mais em Marketplace do que no próprio site. Porque no site exige um trabalho de brand que vai jogar seu preço pra cima, muito custo de tráfego, né? Então tem uma série de detalhes ali do mundo de moda, que é um negócio à parte. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar em alguma forma de melhorar o branding e vender um pouco mais, mexendo de uma forma diferente. Eu pensei em abrir uma ONG, sabe? Uma instituição do terceiro setor. Aí eu tava na dúvida se seria no lado esportivo, se seria no lado educacional, alguma coisa para incentivar jovens a estudar, empreendedorismo e tal. Fazendo isso, eu vendia a camiseta que mais era
chamava a atenção daquele nicho específico. Aí, papo vai, papo vem, conversando com algumas pessoas que especialistas em terceiro setor, conheci um cara que tinha uma empresa de palestra. E ele era especialista em terceiro setor. Aí começou a falar, ele falando, falei, cara, para aí, tô prestando atenção em nada. Você falou da empresa de palestra, eu quero essa empresa aí, você me vende ela? Isso já era o quê? 2000 e... já era 2016, 17, por aí. Aí eu fiz a proposta da empresa de palestra, aí comprei uma parte dela, porque a ideia que me veio quando ele começou a falar era, poxa, vou ter ali... E qual que era o segmento das palestras? Era um marketplace de palestrante, né? Era tipo o que é hoje a Polo Palestrante. Ah, entendi. Aí eu comprei parte, eu tinha lá um casting legal, tinha Solange de Moraes, Vinícius Valverde, tinha uma galerinha ali. Depois que eu comprei, o primeiro palestrante hoje é meu atual sócio no consórcio. Ele foi dar uma palestra dentro da Embraer. Eu tava lá, conheci ele. Cara, palestra sensacional sobre inteligência emocional na época. O pessoal da Embraer pediu de novo, inclusive. Muito legal, só que eu perdi o contato com ele. E, resumindo como é que eu entrei no consórcio, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano dessa palestra, eu reencontrei com o Valdir, que é esse meu sócio do consórcio, lá na mentoria do Pablo Marçal. Outra mentoria, estudando de novo. E o Pablo passou uma atividade pra gente que era pra ajudar alguém que fosse da mesma cidade numa coisa que a gente sabia fazer. Ele já era um empresário milionário, o Pablo falou, pergunta se é milionário, não sei o quê. Aí eu fui lá no Valdir e perguntei, tu é milionário, cara? Ele, sou. Falei, então é você mesmo que eu vou encher o saco, vou colar em você. E falei, o que você tá precisando de ajuda aí? Ele, cara, eu já contratei 6 agências de tráfego e todas elas me deram prejuízo. Isso pra vender consórcio. E, pô, já dominava o tráfego ali. A primeira ferramenta de e-mail marketing que eu contratei foi lá no curso do Conrado Adolfo, anos atrás. E antes não tinha ferramentas que existem hoje, né? Não tinha. Você sabe por que as outras agências deram prejuízo? E eu nem era agência na época, tá? Porque eles não usaram o CRM, só fizeram o tráfego. É, a gestão não tinha gestão dos leads, né? Aí surgiu outra empresa, né? Que eu vou chegar nela também. O que eu fiz foi em um dia, na hora que eu fui conversar com ele, foi na mesma conversa que eu perguntei se ele era milionário. Ele falou que sim e tal, papo vai, papo vem. Ele contou a dificuldade que ele tava tendo, as agências que contratou, o que eles fizeram. Eu falei, nenhuma delas colocou um CRM pra você gerir isso aqui? Não, nenhuma. Aí eu comecei a pesquisar lá na hora, eu não conhecia nenhuma ferramenta, né? Porque o meu era, tipo, usava RD. E a RD não tinha um pipeline que tem hoje. E também não era funcional porque eu queria fazer na época. Contratei a Leadlove, adaptei. Montei um pipeline ali, coloquei uma roleta dentro da Leadlove, que era a única que permitia eu fazer a roleta com integração direta. Tipo, pesquisando na hora. Durante a conversa, falei, paga isso aqui que eu faço pra você. Aí ele pagou a Leadlove. Aí ele falou assim, me fala um valor que você vai cobrar por isso aí. Eu falei, nada, vou fazer pra te ajudar mesmo. Quero ver se o negócio funciona contigo também. Aí ele falou, não, nada não pode. Então vamos fazer o seguinte, tudo que vender, uma comissão vai pra você. Eu falei, então tá bom. Eu não esperava que a gente ia dobrar o faturamento no primeiro mês. Aumentou exponencialmente. Dobrou. No primeiro mês dobrou. E aí acendeu uma lâmpada, né? Pô, dobrar a produção de uma loja de consórcio, a gente tá falando de 5 milhões. Tipo, era muita coisa pra uma loja de camiseta. Uma empresa de palestra que eu tava, na época, eu tinha acabado de contratar o Ita Júnior pra desenvolver software, né? Que era um marketplace de palestrantes e auditórios. Então o palestrante se cadastrava, ele ficava disponível numa galeria ali pro pessoal escolher, ver o preço da palestra, já calculava automaticamente o tempo de translado e o custo desse translado para ele, hotel, hospedagem e tal. E a pessoa também poderia contratar o próprio auditório onde aconteceu o evento. Sim. Tá? Então era isso, mas eu acabei abandonando, fechei a empresa de palestra, saí da empresa de palestra, na verdade. De camisetas eu fechei tudo, confecção, estamparia, fechei, para focar em consórcio. Aí, nisso de focar em consórcio, o que eu fiz não foi vender consórcio. Como eu implantei a Leadlove lá e eu vi que o que fez funcionar foi... Quer dizer, você trouxe uma bagagem daqueles 2 outros negócios que você tinha, isso né? Aí, isso aí. E como eu vi que a diferença para ter prejuízo ou para dobrar faturamento era justamente o controle dos leads, aí ali já nasceu uma nova empresa que eu sou sócio do Valdir, que é o CRM de consórcio. A gente começou a mapear ali internamente, dentro da operação dele, qual era o processo que funcionava, como é que cada vendedor trabalhava, qual funil era mais adequado para cada um. Quer dizer, então o CRM que você tem, ele é focado para consórcio. Isso. Hoje mas como o processo é muito de venda consultiva, tem muita empresa que não é de consórcio usando o nosso sistema também. Então isso já abre um alerta. Poxa, eu posso lançar o mesmo CRM ali, a mesma estrutura de gestão para outros segmentos. Mas contando mais a origem, né? Então dali surgiu o CRM de consórcio. Inicialmente era só para nossa operação, aí a gente começou a pegar algumas outras para testar, porque
Dentro do mercado de consórcio, tem empresa que vende com adesão, tem empresa que vende sem adesão, tem pessoal que vende na rua, tem pessoal que só vende sem sair do escritório, telefone. Então, são jeitos completamente diferentes de vender. Tem gente que vende para investimento, cotinha de 100 mil. Tem gente que vende cotas de 10 milhões, uma operação estruturada, capital de giro. Então, a variação é muita coisa. Então, a gente começou a mapear todo o mercado e identificar qual era o processo que era padrão em tudo. E aí, a gente identificou o processo e hoje a gente não oferece o sistema pro cara, a gente oferece o processo. Ah, entendi. Em forma de sistema. Agora, hoje você tem uma loja de consórcio também, né, Tem também. Léo? É porque assim, quando a gente começou a desenvolver o CRM, como tinha dado certo o tráfego, o que eu fiz? Eu abri uma agência de tráfego. E aí eu comecei a atender o mercado de consórcio com gestão de tráfego. E aí gerava o lead pra dentro do meu CRM, eu acabava colocando quase uma venda casada ali, que a pessoa tinha que usar um CRM, e eu sabia o processo, então eu indicava o meu. Então vendia as duas coisas, né? E com a agência de tráfego eu tinha poucos gestores de tráfego, eu tinha 3 pessoas para cuidar de 50 clientes diferentes. Então era um custo muito baixo para um lucro muito alto. Só que o pessoal não costumava usar direito o CRM. E aí reclamavam do lead, porque eles não seguiam o processo e não vendiam. Agora, você que conhece, para que serve o gestor de tráfego? Fala pro pessoal que tá lá assistindo a gente, ô Léo. Fala nessa câmera aqui, o que é um gestor de tráfego? Cara, gestor de tráfego, se você pegar... E outra, qual que é o valor agregado que esse cara dá para a operação? Tá, vamos lá. O gestor de tráfego, se você olhar a raiz da palavra, é aquela pessoa que controla o fluxo de pessoas. Então, por exemplo, o guarda de trânsito, ele controla ali o fluxo de onde vai para onde. Na rede social, eu tiro uma pessoa que tá no Instagram e direciono ela pro teu site, pro teu landing page. Enfim, eu escolho as pessoas que eu quero e direciono para algum lugar. Então, o gestor de tráfego, o papel dele é achar as pessoas na internet e direcionar pro teu site, pra tua loja, pra tua página de cadastro, pro teu WhatsApp. Então, o que ele faz é gerar demanda. Só que, se o gestor de tráfego faz o trabalho com a demanda certa, tu vende muito. Se ele faz o trabalho com a demanda errada, ele te dá prejuízo, porque todo esse tráfego tem custo. Então, o que a gente calcula muito? Cara, vamos pegar um exemplo. Muitas operações de consórcio nasceram e morreram. Até hoje acontece isso. Tem muita gente no mercado de consórcio que nunca investiu em tráfego, porque não sabe fazer. Aí ele vai lá e contrata um gestor de tráfego. Vou pagar o mais barato. R$800 o cara cobra aqui, R$600 o cara cobra. Só que esse cara que cobra R$600, ele tem que atender você e mais 30 clientes para ganhar dinheiro. Porque toda hora tá cancelando algum. Sim. Então ele não foca no seu segmento. Então ele não vai estudar igual você. Ele não conhece do seu produto. Ele conhece um pouquinho de cada um. Generalista. É legal você ter um gestor de tráfego assim, cara? Num primeiro momento até é. Mas o que eu fiz pra dar certo? Cara, eu abandonei 2 empresas que já faturavam. Fiquei internamente dentro da loja de consórcio. Eu aprendi o processo inteiro, mano. Mapeei tudo. Porque eu tinha um outro projeto do CRM para desenvolver. Então eu tinha que mapear. Processo por processo. Ficava olhando os vendedores trabalhando. Passava de mesa em mesa como se fosse gestor dele, mas sem ser. Eu olhava, tá, o que tá dando certo? E essa aqui tá vendendo muito, o que ela tá fazendo diferente? E essa aqui tá vendendo nada, por quê? E começava a mapear, fazer pergunta, parava na mesa de um vendedor, perguntava, parava na mesa de outro, perguntava. Como gestor de tráfego, o que eu fiz de diferente foi entender o negócio. E aí, como eu entendi o negócio de ponta a ponta, eu atraí o lead que ia comprar, cara. Quer dizer, de forma resumida, você fez a atração daqueles leads que eram realmente pro seu negócio. Exato. Eu conheci exatamente o perfil dele. Sem aquele negócio, que é o perfil, uma pessoa que mora com o pai ou com a mãe, tem filho, não sei o que, casado, solteiro. Cara, isso aí é muito leigo, né? Não é o negócio principal. Agora, quando eu falo assim, a pessoa que já tem um imóvel quer comprar outros para alugar. Léo, pode-se dizer, então, que depende muito da estratégia, então, da empresa, quando você está aplicando o seu dinheiro em tráfego pago, justamente para atrair esses clientes, possíveis clientes, pro seu negócio? Muda tudo. Quer ver um exemplo? Quando você compara o tamanho do público de pessoas que querem sair do aluguel com o tamanho do público daquele segmento que já tem imóvel e quer comprar o segundo para alugar, você acha que a diferença é grande ou pequena? Deve ser grande. A diferença é bizarramente grande, senão não teria tanta gente pagando aluguel. E pagando aluguel você vai ver gente de todos os níveis. Tem gente que paga R$800 de aluguel, tem gente que paga 10 mil de aluguel. E a gente vê de tudo na internet, né? Agora, se o público é maior aqui, qual lead você acha que fica mais barato? O custo do lead é muito menor aqui. Só que esse público que paga aluguel, muitas vezes ele não tem condições de pagar um consórcio e o aluguel ao mesmo tempo. Então o que ele tá olhando financiamento. Por mais que fique mais caro para ele. Então ele topa pagar o dobro do consórcio para sair rápido do aluguel. Então é um público diferente. Agora, o pessoal que já tem um imóvel próprio, ele tá preocupado com prazo? Ou ele tá fazendo para patrimônio?
É um perfil completamente diferente, ele já tem um nível de conhecimento tá maior. Na verdade, ele tá ali na vertente patrimônio, né? Que ele quer construir Exato. um patrimônio para ele ter uma certa receita no futuro, né? E convenhamos, vamos lá, uma pessoa que já tem um imóvel e nunca teve outro, geralmente você vê que essa pessoa não pensa em investir em patrimônio. Ela pode até ter outros investimentos que a maioria não tem, tá? Mas pensa bem, quando eu falo pra você, Cláudio, você pode ter renda de imóveis alugados, tá? Você sabe que o INSS lá pra frente não vai mais funcionar, esse negócio vai falir. Você vai se aposentar? Eu pergunto pro lead, né, na internet, você vai se aposentar? Você acha que você vai se aposentar no governo? Ele fala, cara, talvez sim. Acho que sim, porque tem muito tempo contribuindo e tal. É legal. Mas você ganha quanto hoje? Ganha 6, 8 mil? Legal. Você acha que você vai se aposentar com esse valor ou sua renda vai cair? Ah, vai cair. Legal. Seu padrão de vida vai cair também ou você já tá preparando alguma coisa pro padrão de vida não cair? Aí é uma pessoa que já tá vivendo lá no futuro. Poxa, lá na frente meu padrão de vida vai cair. O que eu tô fazendo pra complementar isso? Eu falo, você pode ter renda de imóveis alugados, só que aí vai a cereja do bolo, né? Você nem precisa pagar por esse imóvel, cara. Você paga 10, 30% no máximo. Todo o resto quem paga é o inquilino. Agora, Léo, pegando esse gancho que você falou aí, e falando especificamente do consórcio, qual que é o grande ganho que a pessoa tem no consórcio em comparação ao financiamento? Cara, pensa assim, depende muito do que é o objetivo final. Por exemplo, uma pessoa que quer sair do aluguel. Se ela tem tempo para esperar no consórcio, vamos pegar o caso que ela tem tempo, tá? Se ela fizer o financiamento, ela vai estar pagando o dobro do que pagaria no consórcio. Agora, Léo, eu tenho urgência, preciso de fato sair do aluguel agora. Não tenho dinheiro para entrar. Financiamento financia 100% do valor do imóvel? Não. Ele vai precisar, hoje na caixa é 30% de entrada. Quem que você acha que tem 30% da entrada? Você pega um imóvel padrão aqui em São José, baratinho, vai, MRV, 300 mil reais. Quem tem 90 mil na conta pra poder investir? Você acha que é a maioria? A maioria não tem. Aí você vai e pergunta pra ela, cara, quantos anos você vai demorar pra juntar 90 mil reais? Às vezes ele passou a vida inteira e não conseguiu juntar, quem garante que ele vai conseguir? Agora se eu falo pra ele, ó, sem entrada você consegue fazer o consórcio e daqui a pouco você sai do aluguel, coisa que você não tem perspectiva nenhuma agora. Se eu conseguir reduzir o valor da sua parcela, uma parcela aluguel, uma parcela reduzida, enquanto você paga aluguel e repõe a diferença só depois que você já tiver na sua casa, te ajudaria pra sair do aluguel? Cara, pra quem não tem, isso ajudaria muito. E pra quem tem? Pra quem tem, é melhor seu dinheiro investido? E o rendimento pagar a parcela do consórcio ou é melhor esse dinheiro imobilizado no imóvel? Então, o que a gente faz é trabalhar com o dinheiro de outra pessoa, trabalhar com o dinheiro do consórcio, não com o seu, sabe? Entendi. Aí você pega e direciona a pessoa ali pra melhor solução que você tem dentro de casa, porque cada caso é um caso. Embora o consórcio seja uma coisa muito simples, ele tem tantas aplicações que torna complexo. Então, cada solução vai ser diferente pra uma pessoa. Por exemplo, o cara que, ele tem dinheiro pra comprar à vista. Esse dinheiro na mão dele rende o suficiente pra pagar a parcela de 2 imóveis. Pra que ele vai comprar um só à vista? E imobilizar o dinheiro não tem rendimento nenhum mais. Até porque, se ele deixar investido, ele vai render pelo menos 1% ao mês. O imóvel é 0,5%. Pra que ele vai cortar o rendimento à metade com o capital imobilizado? Agora, ô Léo, eu quero investir. E o tal do prazo de contemplação? Ó, isso aí é polêmico. Vamos lá, tem muita gente que... Muito vendedor, no caso, né? Que promete prazo de contemplação. Agora eu vou te fazer uma provocação, vamos lá. No consórcio a gente sabe que tem um grupo de pessoas pagando parcela. E aí eu junto um saldo ali gigante. Ele é gigante, mas ele é finito. Não tem como liberar pra todo mundo. Tá? Então eu vou liberar pra uma pessoa que foi sorteada. Sorte, loteria federal. Na outra ponta eu libero pra uma pessoa que deu o maior lance do mês. Antecipou a maior quantidade de parcelas. Essa pessoa que antecipou a maior quantidade de parcelas, ela não vai depender de lance. Quer dizer, não vai depender de sorte. Ela simplesmente pega, tá? Mas ela tem que ser o maior. Agora pensa assim, o lance alto, maior de todos, ele é alto. Agora vamos para a seguinte conta, você contratou 1 milhão comigo, você tá com pressa, você vai dar 700 mil de lance. Que é a prática de mercado hoje, tá? Se você recebe 1 milhão, mas 700 mil já era seu, quanto você pegou líquido? 300. Mas pagou taxa em cima de 1 milhão. Quando você calcula essa taxa efetiva, ela chega a se equiparar ao de um financiamento. Quer dizer, aí não vale a pena. Pra comprar imóvel, não. Mas e pro cara que tá levantando capital de giro? Que ele paga 4, 5% no banco? Se ele tiver olhando o consórcio pra levantar capital, pra usar como crédito, cara, é uma mão na roda. Ele pode dar 70% de lance, que vai ficar 0,8% de custo. Compara 0,8% com 4% no banco, qual que fica melhor?
Então, dependendo da finalidade que ele quiser usar o crédito, aí eu vou de caminhos diferentes. Agora, né? ô Léo, a gente falando a respeito de levantar crédito, pensa assim, eu tenho uma carta de imóvel, eu tô levantando crédito para minha empresa. Isso, de uma certa forma, é ético? Cara, são manobras jurídicas. No Brasil, tudo vai ser assim, porque a gente tem lei pra caramba. Então, o que a gente faz é o seguinte, por exemplo, hoje em dia existem grupos que são específicos para serviço. Ou são grupos que são específicos para você comprar gado, por exemplo. Tem grupo para isso. Qual que é a garantia? Um imóvel ou um automóvel. Agora, um outro formato. Você vai apresentar um contrato de reforma no seu imóvel. Aí você aliena o seu imóvel e recebe dinheiro. Se você vai executar ou não a reforma, aí é indiferente. Você pode investir na sua empresa. Isso é o mais usado hoje. Tá? Em disparado, isso é o mais usado. Porque, vamos lá, eu justifiquei uma reforma para eu poder receber esse dinheiro. Vai ter uma fiscalização para ver se a reforma foi feita? Não vai. Não. Agora, para mim, que sou a administradora, por exemplo, faz diferença eu ver se ele fez ou não a obra? Não. Não, porque eu já tô com o imóvel dele alienado. Então, é mais uma manobra jurídica do que qualquer outra coisa. Mas é legal. Tudo dentro da legislação, né? Agora, quando você fala em produto, serviço, qual produto você mais vende na sua loja? Cara, assim, vai muito de estratégia. Você falou aí, serviço, né? Sim, é uma possibilidade, mas eu não costumo vender ele. Porque o ticket médio é muito pequeno. Uhum. E aí, pra sustentar uma operação com muitos vendedores, eu tenho que fazer esse cara ganhar bem. Então, se eu fosse focar em vender serviço, o vendedor ia ganhar pouco. Eu não gosto de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar com o mercado de imóvel e automóvel, né? Mas são escolhas, tá? Mas vamos lá. Dentro do mercado de imóvel, eu tenho ali o pessoal que quer sair do aluguel, comprar imóvel para moradia, e eu tenho o pessoal que quer comprar imóvel para investimento. Eu foco meus anúncios, por exemplo, nisso. Só que, pega uma pessoa que quer comprar imóvel para moradia, a parcela dele ia ficar R$ 1.500 no consórcio, enquanto ele paga aluguel. Exemplo, tá? E R$ 1.500 para ele é inviável enquanto ele paga aluguel. Às vezes não cabe no orçamento. E aí ele vai desistir do projeto dele. Se ele vai desistir do projeto, eu já apresento uma outra alternativa. Olha só, se eu colocasse de 20 a 30 mil na sua conta, ia te ajudar? Você ia fazer o que com esse dinheiro? E aí eu já apresento uma forma diferente dele ganhar dinheiro. Poxa, você não pode comprar seu imóvel agora, mas você pode ganhar dinheiro, não pode? Então eu apresento investimento. Então eu tenho o consórcio de investimento como opção para aquelas pessoas que não podem comprar o imóvel agora para moradia ou investimento. Então são duas estratégias ali, mas uma complementar a outra, sabe? Entendi. Então o que eu mais vendo hoje, como a maioria não pode pagar a parcela, é um investimento. É um volume absurdo, porque é o que eu chamo lá de cair atirando, né? Você ofereceu o cara comprar o imóvel, ele não pode pagar? Tá, mas e 337 de parcela? Você consegue pagar para receber no mínimo R$ 20.000 quando contemplar? Aí fala, 337 cabe no orçamento. Legal, vamos começar com isso então. Lá pra frente você migra pra um outro negócio. Agora, Léo, pro pessoal que tá em casa aí, tem uma pessoa ali que tá querendo comprar um imóvel de R$400 mil. O que você sugere pra ela tá fazendo em termos de consórcio? Em termos de consórcio, vamos... Pra ela é o seguinte, olha, vou até colocar uma pitadinha aí. Pra ela ser o quanto antes contemplada. Se é que existe isso, né? Aí vai o que eu falei que era polêmico, mas não cheguei no ponto. O quanto antes você ser contemplado, você tá naquele extremo que você tem que dar a maior antecipação de lance possível. Ter o maior lance. Pra você ser contemplado, você tem que ter o maior lance, cara. Agora, Léo, não tem o maior lance. Só com o lance embutido dá pra contemplar amanhã? Cara, você e mais quantas pessoas vão fazer isso? Vai empatar, não vai? Se tem empate ou desempate, é loteria, sorteio. Agora, se eu soubesse o que ia sair na loteria, você acha que estaria vendendo consórcio? Não, com certeza. Então, como é que um vendedor de consórcio consegue apresentar um negócio desse e você acredita? Me diz como que você consegue acreditar nisso? O cara sabe que você vai sair no sorteio. Não existe, cara. Então, assim, consórcio não é pra ter pressa. Se tá com pressa, vai pro financiamento. E eu deixo isso bem claro nas redes sociais, o vendedor tá treinado pra falar isso. Poxa, tô com pressa, não tem lance? Faz financiamento. Vamos fazer o consórcio aqui pra quitar o financiamento. Já que você tá com pressa, vamos atender. Eu atendi um hoje, ou foi ontem, que eu falei pra ele, cara, faz o financiamento. E a gente, foi hoje. 1.200.000 é o imóvel que ele vai comprar, vai pagar 300 mil de entrada e financiar 900. E eu falei pra ele, vamos fazer um consórcio de 1.200.000, usa 300 mil de lance da própria carta, vai liberar 900. Quando contemplar, você quita o financiamento e fica só com o consórcio. Só nisso ele vai economizar 200 meses de pagamento, porque o consórcio dele o financiamento dele é 420 meses. E o consórcio é 220. Então, 200 meses de economia ali só de esperar contemplar o consórcio. Precisa de pressa nesse caso? Não precisa. A gente já vai economizar ali muito tempo de pagamento.
Então, no caso dele, poxa, eu tô com pressa, preciso me mudar. Faz o financiamento, cara. Não vou te atrapalhar, não. Mas a gente vai fazer uma reserva aqui pra você comprar um consórcio junto em paralelo. Só que aí vai ter casos que o cara vai falar, ó. Por exemplo, no caso dele é R$4.000 a parcela do consórcio, junto com o financiamento. Ele consegue pagar, mas tem gente que não consegue. Só conseguiria pagar 1.000. Legal, com R$1.000 você compra 3 cotas de investimento. Cada uma, quando contemplar, vai colocar de 20 a 30 mil no seu bolso. Agora pensa, se você vai receber 60 mil, no mínimo, ao todo, nas 3 cotas, 60 mil amortiza quantos meses de prazo do seu financiamento? Exatamente. Eu vou por outro caminho, pra fazer ele economizar. Ele reduzir o prazo que ele vai pagar lá. Agora, poxa, tô com pressa, vou fazer o financiamento pra isso. Cara, você tem que ter noção de que enquanto você tá no financiamento, você tá jogando dinheiro fora em juros. Então, se você vier pro consórcio, você não paga os juros. Então é mais viável você se planejar do que gastar o dinheiro lá no financiamento, ter que se sacrificar pagando os dois juntos por um tempo. Entende? Entendi. Há uma coisa que eu faço muito hoje. Por exemplo, o lance intermediário, esse lance fixo, se ele é fixo, ele gera empate, o desempate é sorteio. Eu tenho hoje uma visão da proporção de quantas pessoas eu tô concorrendo todo mês com o lance fixo. Então, por exemplo, tem grupo lá de carro que tem 1.000 pessoas. Dessas 1.000, tem cerca de 150 pessoas ofertando só o lance da própria carta. E contempla em média 2 pessoas por mês. Então, uma contemplação a cada 75. Se eu tiver 10 cotas, concorda que é uma contemplação a cada 7? Com certeza. Então, o que eu gosto de fazer, como cliente também, que eu compro consórcio, é ter muita cota. Então, por exemplo, tem várias cotas de carro, porque eu aumento minha chance de contemplação só com lance embutido, ao invés de ficar torrando dinheiro em lance. Então, ao invés de gastar dinheiro com lance, eu pego esse dinheiro que eu pagaria lance, diluo em parcela de outras cotas. Eu alavanco muito mais rápido. A chance de contemplar aumenta. De você ser sorteado é matemático, né? Eu sou engenheiro, tá? Trabalhando na Embraer, né? Agora, então, resumindo isso que você tá falando, né, Léo? A gente vê que depende muito da situação da pessoa no momento. Então, quer dizer, além de tudo, você dá ali uma visão pra pessoa, pra ela escolher, na verdade, o melhor caminho, né? Sim. Nem sempre o consórcio vai ser o melhor caminho pra ela no momento. Depende muito do momento de vida que tá a pessoa, né? Quer ver um exemplo claro? Eu acabei de vender agora, antes de vir pra cá. O rapaz, ele aluga casas pra fazer sublocação de kitnet. Ele divide a casa em drywall ali e subloca. Então ele já vive disso. E ele veio na intenção de comprar um apartamento no Rio pra fazer a mesma coisa. E aí eu fui simular com ele a rentabilidade. E ele fala, pô, a conta não fecha, a conta não fecha, a conta não fecha. E ele já tá vendo consórcio há 2 anos. Ele já viu em várias lojas, várias marcas diferentes. Quando chegou lá na loja, eu mostrei pra ele, ó, a conta é essa aqui, você vai alugar por tanto, você vai pagar tanto de imposto, você vai guardar tanto de reserva de vacância e tal, é a parcela do consórcio após contemplação. Se você alugar isso por tanto, a única coisa que você vai fazer é ter o seu patrimônio pago por outra pessoa. Mas você não tem rentabilidade mensal, porque não sobra. Então, poxa, eu vou fazer isso com imóvel? Qual que é a vantagem? Alavancar patrimônio. Você tem um patrimônio que é seu, mas outra pessoa pagou. Lá na frente, esse imóvel vai te gerar rentabilidade. Mas durante 18 anos, não. Só que qual que era a preocupação dele? Que é os juros? Não, a preocupação dele era ter lucro mês a mês. Sim. Tem como fazer isso com imóvel numa alocação normal? Cara, até tem, mas você tem que acertar muito bem ali na compra do imóvel, comprar um imóvel de leilão, por exemplo. Você tem que alugar pra kitnet, ou você tem que construir já numa localização legal pra alugar pra kitnet. Então é um negócio diferente. Dá pra fazer? Dá. Dá pra ter rentabilidade? Dá. Só que, se eu alavanco com um carro, a rentabilidade vai de 5 a 8% ao mês em cima do capital investido. Então, se o que ele tá olhando na rentabilidade mensal, ele não tem que alavancar imóvel, ele tem que alavancar carro. A minha comissão cai a metade, mas pelo menos ele tem o lucro que ele quer. Entendi. Entende? Então, ele veio querendo comprar um imóvel lá no Rio, ele é daqui de São José, e ele saiu dali agora com 4 cotas de carro. Pra comprar carro e alugar. E a cada carro que ele contempla e aluga... Quer dizer, daí ele gira esse negócio. Porque é igual eu mostrei pra ele que eu faço. A cada carro que contempla e aluga me sobra R$800. A passada do consórcio é 418. Concorda que cada carro que contempla e aluga, eu compro mais 2? Sim. Então o que eu vou fazer é montar uma frota de carros. Você tá nutrindo ali o seu negócio. Aí, por exemplo, eu tenho um curso lá que é só pra quem já é cliente do consórcio meu. Comprou comigo, ganha um curso. Lá dentro do curso eu ensino a pessoa a montar uma locadora de veículos sem ter que fazer gestão. Como é que ele faz isso? Excelente. Cara, eu fiz uma parceria com uma empresa que faz a gestão da locação. A única coisa que ele faz é fazer o consórcio. Do jeito que eu ensino. Olha só, ainda ganha dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Léo, a gente tá chegando no final aí desse bate-papo aí, legal.
esclarecedor sobre um pouco de consórcio, né? Eu tenho certeza que tem muito mais coisa aí pra gente falar. Deixa aí uma palavrinha com o pessoal que tá em casa aí, que quer investir o seu dinheiro suado aí, né? Principalmente aqui no Brasil. Cara, você pensa assim, o tempo é o ativo mais valioso que você pode ter. Ele é o que gera mais economia, mais lucro, mais poder de compra. O tempo, tá? Economia, lucro e poder de compra. Se você não usar o tempo a seu favor, você vai ser usado por ele. Seu tempo vai passar de qualquer jeito. Agora, você tá lucrando ou tá perdendo dinheiro com isso? Excelente. Pagando juros pro banco, você tá fazendo o quê? Tá ganhando ou tá perdendo? Perdendo dinheiro. Pra que eu vou querer ser imediatista e jogar dinheiro, rasgar dinheiro à toa? Se eu posso, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que quer comprar um carro. Cara, ela coloca uma parcela um pouquinho maior pra sobrar um valor de dinheiro ali. Compra o carro dela e compra mais um e aluga. Quem é que vai pagar pelos 2 carros? Já pensou nisso? Legal. Cara, não tenha pressa. Saiba trabalhar com o tempo. Ele vai sempre te gerar mais economia, mais lucro e mais poder de compra. Legal. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Obrigado, Léo. Obrigado. Tamo junto.